Três reis magos do Oriente a sós, com presentes viemos nós. Entre montes, campos, fontes, de linda estrela pós. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste rumo oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei nascido em distante lar, ouro trago para te dar. Rei supremo, dom eterno, vem sobre nós reinar. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Ofertar-te incenso me apraz, pois o incenso a Deus só se traz, que comprova a prece nova na adoração verás. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Eis a mirra de agreste odor, que na vida exprime o fervor. Singeleza, luz, beleza, exuberante amor. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Rei glorioso, bendito Deus, sacrifício aos pecados meus. Aleluia, aleluia, soa na terra e céus. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Meus irmãos e irmãs, está escrito em Isaías 61 e 2: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. A palavra de Deus é a nossa estrela guia. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Pai eterno, iniciamos um novo ano sob a Tua graça e paz. Ao olharmos para o passado, para o ano de 2020,
Só temos a reconhecer que pecamos muito. Prometemos corrigir nossa vida, mas acabamos quebrando os teus mandamentos com as nossas atitudes, palavras e pensamentos. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, para que possamos te adorar em espírito e verdade, como os sábios do Oriente adoraram teu Filho nascido em Belém. Com gratidão a ti, Senhor, dizemos: até aqui nos ajudou o nosso Deus amado, com poderosa mão guiou o seu povo abençoado. Nas aflições o socorreu e no perigo o defendeu. Perdoou-lhe o seu pecado. De novo pedimos, Senhor, perdoa-nos. E assim como o Senhor colocou uma estrela especial no céu para guiar os sábios do Oriente até o menino Jesus, que a tua santa palavra seja a nossa estrela guia até o mesmo Jesus, nosso Rei e Salvador. Ó, vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ouvir a palavra de Deus, começando com o Salmo número 72. Esse salmo é uma oração em favor do rei, descendente da casa de Davi. É uma súplica em favor do rei para ser justo e reto. E os efeitos gloriosos do seu reinado se manifestam em paz, salvação, justiça e auxílio aos necessitados. Mas esse rei não se encontra em Davi ou seu filho Salomão. Esse salmo anuncia a vinda do rei perfeito, que é Jesus, a quem vários reis e povos se curvarão diante dele e o adorarão, a exemplo dos magos do Oriente. Assim diz. Salmo 72. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia. Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos.
que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é Ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória enche o mundo inteiro. Amém. Amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Vamos ouvir agora a leitura em Isaías, capítulo 60, versos 1 a 6, onde Deus anuncia que a terra e os povos estão cobertos por escuridão e trevas, mas de Jerusalém brilha a glória do Senhor, e a luz que é Cristo atrairá outros povos e reis de outras nações, a exemplo dos magos do Oriente, para adorar o verdadeiro Deus que os livrará de toda a dor. Está escrito. Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 6. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois está chegando a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Seus filhos vêm de longe e suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção. Seu coração baterá forte e o povo que vive no outro lado do mar virão trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Versículo em destaque é o versículo 3. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Oração. Pai misericordioso, perdoa-nos apesar de nos chamares para a tua maravilhosa luz, ainda andamos na escuridão dos nossos pecados. Querendo satisfazer nossos desejos e interesses. Perdão em nome de Jesus. Amém. A epístola está em Efésios, capítulo 3, versos 1 a 12, onde o apóstolo Paulo testemunha sua alegria em compartilhar a mensagem da salvação com os gentios. É a epifania, a revelação do Cristo para todos. Está escrito. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 ao 12. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras e, se vocês lerem
o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. O versículo em destaque é o de número 8. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Oração. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, leva-nos a servir de acordo com dons e o chamado do Espírito Santo, e não conforme a nossa razão ou força. Faça de nós testemunhas da verdade e dirige nossos passos no caminho da luz divina. Amém. Vamos agora acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que está em Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, onde se cumpre o que o profeta Isaías anunciou: os reis vêm ao encontro do rei. Deus mostrou aos sábios do Oriente, através da luz de uma estrela, o caminho até o menino Jesus, sendo aclamado como o Rei dos Judeus. Assim, hoje Deus vem a nós, através da luz do Evangelho, para mostrar-nos o caminho da salvação. Assim lemos. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora.
No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Assim termina o Santo Evangelho. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Destacamos o Evangelho em Mateus 2, os versículos 2, 9 e 10, onde diz: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. A palavra de Deus é a nossa estrela guia. Meus irmãos e irmãs, passaram-se 16 dias desde o dia 25 de dezembro, quando as igrejas cristãs no mundo celebraram o Natal como o dia do nascimento de Jesus. Parece que o Natal já acabou, não é? Em muitos lares, os pinheirinhos foram retirados, as luzes e os enfeites das portas e janelas voltaram para o baú. Nas lojas já não há mais promoções natalinas, o espírito natalino desapareceu das praças. Os lindos dias festivos terminaram. Diante desse cenário, podemos perguntar: será que ainda é Natal? Aqui estamos na casa de Deus. Hoje, as leituras bíblicas nos falaram outra história de Natal. Ouvimos a história dos chamados Reis Magos, ou sábios do Oriente, estudiosos das estrelas, que fizeram uma longa viagem para encontrar o Rei dos Judeus. Ouvimos sempre essa mesma história, de que esses reis trouxeram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. Eles foram os primeiros representantes fora do povo de Israel que vieram até Jesus. Por isso, em alguns países, o dia 6 de janeiro é celebrado o Natal dos gentios, ou o Natal dos que não pertenciam ao povo de Deus. Novamente lembramos essa data e o seu significado. Vejam. As nações virão para a tua luz, e os reis trarão ouro e incenso. Na Epifania, a Igreja celebra Jesus, revelado como Salvador de todas as nações. Epifania significa brilhar através de, e os cristãos relembram da estrela fulgente vista pelos magos do Oriente, que procuravam o Rei dos Reis. Durante a viagem, chegaram ao palácio de Herodes, perguntando: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela dele e viemos para adorá-lo. Ele está em Belém da Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. Herodes disse aos magos: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino, para que eu também possa adorá-lo. Mas Herodes não planejava adorar ao rei recém-nascido. Por isso, os magos foram avisados em sonho para não retornarem à presença do rei. Os chegaram não à manjedoura de Jesus, mas à sua casa, onde se ajoelharam e o adoraram. Trouxeram presentes ao menino: ouro,
um metal precioso para reverenciar ao rei, incenso, que era queimado nas sinagogas da época, e mirra, um óleo utilizado para preparar um corpo para o sepultamento. O altar, durante a Epifania, vestido de branco, simboliza a luz do nosso Salvador. Durante o período da Epifania, a Igreja celebra o batismo de Jesus e o começo do seu ministério. Ele nos incumbiu de batizar todas as nações, nos relembrando de que o povo que andava na escuridão viu grande luz, uma luz que brilhou em meio à escuridão deste mundo, trazendo salvação a todas as pessoas. Epifania quer dizer manifestação, aparecimento, revelação. Nesse dia comemoramos a manifestação de Jesus em glória, vindo ao mundo para salvar a humanidade. Ao lembrarmos a história dos magos, dos sábios do Oriente, possivelmente vindos da Pérsia, da Babilônia ou da Arábia, vemos que pessoas de terras distantes vêm adorar o recém-nascido como o rei prometido para ser o Salvador. Sim, Jesus é o Salvador para todos, também para os gentios. Por isso, Epifania é o Natal dos gentios, ou então o nosso Natal, porque muitos de nós não são descendentes do povo judeu segundo a carne e o sangue. E então, será que ainda podemos comemorar o Natal? Para o mundo secularizado do século XXI, não é mais Natal. Aliás, há muito deixou de ser. Na véspera de Natal, ouviam-se foguetes e mais foguetes, tudo era festa e alegria. Mas na manhã seguinte, quando era a hora de estarem na casa de Deus para o adorarem e adorarem o menino nascido em Belém, muitos dormiam devido ao cansaço da noite, dos comes e bebes. Até mesmo a passagem de ano é mais comemorada com mais entusiasmo do que o próprio nascimento de Cristo. O Natal do ano 2020 foi diferente. Devido à pandemia do coronavírus, muitos ficaram tristes, chateados, pois foram impedidos de fazerem as festas costumeiras. Será que utilizaram esse tempo para orar, ler a palavra de Deus, conversar com seus familiares sobre a vinda do Salvador Jesus? Como foi o seu Natal? Para os cristãos firmados em Cristo, ainda é Natal e será Natal até o dia do juízo final. Podemos ir um pouco mais longe e dizer, ainda é Natal porque sempre é Natal. Isso mesmo. Para o que está firmado na fé em Cristo, sempre é Natal. Sempre é Natal. Porque aquele que morreu na cruz para dar perdão dos pecados é aquele que nasceu em Belém, numa pobre estrebaria. É o que diz o nosso lema. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Recebemos e compartilhamos Jesus. Os firmados em Cristo celebram o Natal o ano inteiro, pois Natal significa o nascimento de nosso Salvador, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não podemos dispensar a sua companhia nem um minuto sequer. Disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Meus irmãos e irmãs, somente em Cristo poderemos enfrentar as dificuldades, como essa pandemia, com a esperança de que vai passar e seremos libertados de todas as dores e haverá vida para sempre. Jesus prometeu
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que sempre em Cristo há vida e esperança. Vida e esperança, paz, fé, respeito e amor. Em Cristo somos mais que vencedores. O Natal de Jesus nos traz luz, paz e alegria. Jesus vem a nós para dar sentido à nossa vida. Em Mateus 2:1, lemos a grande notícia do Natal. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Meus irmãos, 700 anos antes, o profeta Isaías anunciou. No capítulo 60, verso 2 de Isaías: a terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você, o povo de Israel. Sobre você aparece a glória de Deus. Esta é a principal notícia do Natal. A vinda de Jesus, a luz do Senhor para iluminar a todos os povos do mundo envolvido em trevas. Se dependesse da humanidade a salvação, estaríamos todos nós perdidos eternamente. Mas Deus teve compaixão de todos e enviou Jesus. Isso é fantástico. É fantástico, meus irmãos, saber que Jesus veio para trazer luz, trazer salvação para todos, indistintamente para todas as nações. Infelizmente, muitos estão ignorando essa grande notícia. Muitos creem em seus prazeres, autoajuda, em suas conquistas, prepotência, dinheiro, fama, fortuna. Muitos ainda não se deram conta de que ninguém tem poder sobre a morte. O único que derrotou a morte foi Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, bem-aventurado é aquele que volta seu olhar para Jesus, como está escrito em Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, deixemos de lado o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Quem tem os olhos fixos em Jesus pela fé, tem um comportamento diferenciado. Vemos o exemplo dos magos que vêm de longe procurar o recém-nascido rei dos judeus. Os sábios fazem uma longa e perigosa viagem, estavam inclusive sujeitos a serem assaltados e a toda sorte de perigos, sem contar as despesas que tiveram. Nada os deteve de seu objetivo, de encontrar e adorar o rei. Você pode perguntar, por quê? Porque nada neste mundo podia satisfazer-lhes os anseios da alma e dar-lhes a paz desejada. Eles não se sentiam felizes. Suas almas clamavam por ajuda. Sentem a necessidade de um Salvador. É a situação de todos neste mundo. Infelizmente, muitos procuram a satisfação no lugar errado. Seguem estrelas apagadas que não têm brilho. A estrela que nos guiou até Jesus é a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Lemos no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Disse Jesus em João, no capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim. Muitos hoje nos convidam, portas abrem-se diante de nós e salvadores da pátria se oferecem para resolver nossos problemas. Porém, todos eles são cegos e querem ser guias e cegos. Disse Jesus: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O que será quando a morte chegar? Tudo que é oferecido precisa ser avaliado à luz das Escrituras Sagradas, pois é por meio dela que somos aperfeiçoados para toda boa obra. Nós lemos na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta, capítulo 3, verso 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Meus irmãos e irmãs, é importante que de novo olhemos para essa mesma história. Os magos veem em Jesus o Salvador de todos. Assim como os magos adoraram Jesus e ofertaram de seus tesouros, nós também nos prostramos diante dele, o adoramos em nossos cultos, ofertamos de nossos tesouros, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação por meio do partir do pão, da Santa Ceia, da Santa Comunhão. Tudo isso fazemos movidos pela gratidão, jamais por promessas vazias de prosperidade material e ilusões. Vamos até Belém? Vamos ver Jesus? Vamos adorá-lo? Vamos levar a Jesus nossos corações e nossas vidas com tudo o que somos e temos? E então? O Natal passou? Não, ele continua. A cada dia precisamos continuar lembrando a vinda de Jesus para nos salvar. Em nossos corações, cada dia é dia de Natal, porque Jesus habita em nossos corações. Vamos nos alegrar, exultar e seremos verdadeiramente agradecidos em palavras e ações. Pois coisa horrível é sermos ingratos por tudo que o nosso bom Deus fez e continua fazendo por nós, dando a oportunidade de arrependimento para receber perdão, vida e salvação. Anos atrás havia na televisão um comercial de uma margarina chamada Whole Day, que quer dizer todo dia. Nesse comercial, a personagem principal era uma menininha de uns 8 anos. Ela dizia mais ou menos o seguinte: todo dia eu acordo às 7 horas. Todo dia entro na cozinha e minha mãe diz: filha, já se lavou? Todo dia estão sentados à mesa papai e mamãe. Todo dia como meu pão com margarina. Todo dia a mesma coisa. Que bom! Tal como a menininha da propaganda, nós também podemos dizer: que bom que todos os dias, todos os anos, lembramos a mesma história da concepção de Maria através do Espírito Santo. Todos os anos lembramos a mesma história da ida de José e Maria a Belém. Todos os anos lembramos a mesma história de que não havia lugar para José e Maria nas hospedarias, mas somente numa estrebaria, numa casa de animais. Todos os anos lembramos a mesma história do coro de anjos no céu anunciando a chegada do Salvador. Todos os anos lembramos a mesma história dos pastores indo até Belém e cantando e contando aos outros que Jesus havia nascido. Todos os anos
Lembramos a mesma história dos magos indo até Belém para adorar o menino Jesus, levando a ele seus tesouros. Todos os anos lembramos a mesma história de que Jesus se fez homem para nos salvar e enxugar nossas lágrimas, com a esperança de reencontrarmos nossos entes queridos que faleceram. Todos os anos, a mesma história, a maior notícia de todas. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, meus irmãos, neste novo ano, somos desafiados a acalmar os corações, a sermos exemplo, a dar esperança às pessoas perto de nós. Somos gentios que podem ajudar os gentios a encontrarem o Rei dos Reis. Nosso Pai do céu plantou a luz divina em nossos corações para brilharmos na escuridão. Assim, hoje somos a estrela que guia outros até Jesus. Não somos meteoros que caem e causam destruição, nem estrelas cadentes que não têm rumo certo. Quando os magos deixaram de seguir a estrela, conforme os pensamentos deles, de procurar o menino no palácio do rei Herodes, não o encontraram porque não era esse o caminho. Quando novamente seguiram a estrela, encontraram o Rei dos Reis. Hoje a estrela que nos guia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não somos os reis magos do Oriente, mas somos sábios na fé e conhecemos a palavra. Como filhos de Deus, pela fé, pertencemos ao reinado que durará para sempre. Ao reinado cujo rei não é outro senão o maior de todos, o Rei Jesus, que deu sua vida em pagamento pelo nosso resgate das trevas para a maravilhosa luz. Montemos em nossos camelos e sigamos a luz. Vamos levar a luz, vamos ser a luz, vivamos na luz. Portanto, vamos permanecer firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação todos os dias do ano, sendo sal para a terra e luz para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus.
Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Vamos agora dedicar as nossas ofertas de gratidão ao Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agradecemos por todo o cuidado que recebemos do Senhor durante o ano 2020. Agradecemos pelo teu amor, teu perdão, a paz e toda a proteção que nos deste. Agradecemos pela palavra que recebemos durante todo o ano que passou. Apesar da pandemia, que nos obrigou a ficar em casa, sem podermos nos reunir em tua casa de oração, onde recebemos o corpo e o sangue de teu Filho amado por meio da Santa Ceia, o Senhor nos alimentou com a palavra e fortaleceu nossa fé. E aqui estamos. Te pedimos que nos abençoe neste ano 2021 com o perdão, a vida e a salvação. Graças ao teu Filho Jesus, nossos pecados foram apagados. Queremos continuar vivendo em paz contigo. Para isso, conduza-nos ao arrependimento sincero, à fé verdadeira e à confiança de que o Senhor é o nosso socorro, o nosso castelo forte. A nossa fé e a nossa confiança em Ti e em Tuas promessas necessitam de fortalecimento para continuarmos firmes em comunhão contigo. Por isso pedimos, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Abençoa todos os Teus filhos no mundo inteiro. Ajuda-nos a dar testemunho do Teu amor, para que muitos cheguem à fé no Senhor Jesus e sejam salvos. Pedimos Tua bênção especial para nosso país e o mundo, que sejamos guiados pela estrela da Tua santa palavra, a fim de promovermos a paz, a harmonia e o bem para todos. Consola os enlutados com a esperança de que os entes queridos que faleceram em 2020 estão com o Senhor no céu. Alivia as dores de quem está enfermo. Nos alegramos, Senhor, pela recuperação de nossa irmã Maria da Glória Santos Alves. Nos alegramos pela recuperação de tantos que foram atingidos pelo coronavírus. E nos alegramos, Senhor, pela dedicação dos médicos e dos enfermeiros. Ajuda-nos a montar em nossos camelos e a seguirmos a luz divina. Queremos lembrar aos outros da importância dessa luz para todos. Capacita-nos a sermos luz, a sermos uma estrela guia para os outros. Que a luz da Epifania brilhe através de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus, ouça nossa oração.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá, lá, iá, lá, lá, iá. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá, lá, iá, lá, lá, iá. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá, lá, iá, lá, lá, iá. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 iá, lá, iá, lá, lá, iá. Recebam todos agora a bênção de nosso Senhor. Que Cristo, o sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e habite conosco, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, continuamos sobre a graça de Deus neste novo ano de 2021. Que neste novo ano busquemos com mais fervor viver a fé em Jesus, em palavras e ações. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação.
Convidamos vocês para os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, Jardim Baiano, Nazaré, aos domingos, 9 horas. Pedimos que sigam os protocolos de segurança para a proteção. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco, ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos que a luz de Cristo ilumine suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.